depende da sua reação quanto à palavra. Amém? Depende da forma como você receber a palavra, porque, sinceramente, se for mais uma pregação, se for mais uma noite, se for mais uma quinta-feira, querido, se for mais uma pregação, de nada vai adiantar, mas creia que nessa noite algo novo pode chegar no seu coração, que pode mudar o rumo da sua história, pode mudar o rumo da minha história, pode mudar a nossa história, a nossa existência como igreja. Amém? Eu estou muito certo que se você receber essa palavra dentro do seu coração, você não vai precisar ficar fazendo muito esforço para ser um cônjuge melhor. Se você receber essa palavra no seu coração, se você aplicar, você não vai precisar fazer muito esforço para andar na sua nova natureza. Se você receber essa palavra, e se você aplicar essa palavra, eu tenho segurança que você não vai ficar fazendo muito esforço para adorar o Senhor, para viver tudo que Ele tem disponível para a sua vida. Aleluia. Agora, isso só vai acontecer se você estiver disposto a praticá-lo. Meu papel aqui é ensinar. Vai ser uma noite de ensino, vai ser maravilhoso, amém? Eu tenho certeza que se nós, ministros, praticarmos essa palavra, absorvermos essa palavra, nós não vamos precisar ficar mais no esforço de tentar fazer a igreja crescer. Se nós, como ministros, absorvemos essa palavra, nós, ministros de música, não vamos precisar ficar falando, levanta a sua mão e adora. Então é muito importante aquilo que vai ser transmitido à sua vida, amém? Você vai preparar então? Então abra por favor em Atos capítulo 10. Atos 10, 38, esse vai ser o nosso texto referência, amém? Atos capítulo 10, versículo de número 38. Vamos lá. Atos 10, 38. Deus é bom. Atos capítulo 10, versículo 38 diz assim: a palavra do Senhor. Glória a Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Quem foi Jesus de Nazaré? Olha aqui para mim, vamos bem devagar. Jesus de Nazaré foi o Jesus que se fez carne, a palavra, o verbo vivo, que se encarnou e veio como homem. Por isso a Bíblia está dizendo Jesus de Nazaré, ok? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com, aqui está virtude, mas nessa versão está com o Espírito Santo e com o poder. Diga com o Espírito Santo. Só ouvi o bebê falando, por favor, gente, vamos lá. Com o Espírito Santo e com o poder. Mais uma vez, com o Espírito Santo e com o poder. Amém? Então não foi somente com o poder e não foi somente com o Espírito Santo. Foi com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte. Então Jesus fez algo com a unção que havia recebido. Amém? Você sabia que nada do que Deus faz nada do que Deus nos dá, nada daquilo que Deus faz na nossa vida com um propósito. Deus traz algo para a nossa vida com um propósito. Amém? Então qual foi o propósito aqui? Ele andou por toda parte fazendo o bem. Por que ele fez o bem? Porque ele foi ungido pelo Espírito Santo para fazer o bem. E curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque ele tinha sido ungido com poder. Isso vai ficar muito claro durante a mensagem. Porque Deus era com ele. E por que Deus era com ele? Porque ele decidiu fazer algo com a unção que ele havia recebido. Amém? Então, esse é o título da minha mensagem. Eu peguei emprestado as palavras de Pedro aqui. E o título da minha mensagem é Com o Espírito Santo e com poder. Ok? Então, o Espírito Santo e poder, essas duas unções, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A unção do Espírito é Deus fazendo em nós.
comigo, a unção do Espírito. Mais alto, vamos lá. A unção do Espírito é Deus fazendo algo em nós. A unção de poder é Deus fazendo através de nós. Deu para pegar? Então, primeiro, a gente precisa entender: Deus faz em nós, para depois fazer através de nós. E quando a gente não entende isso, talvez essa seja a resposta. Por que existe tanta gente por aí fazendo milagre? Por que existem tantas pessoas pseudo-ungidas do Senhor? E quando você para analisar a vida dela está de mal a pior, ela nem anda como cristão. A pessoa não vive uma vida cristã. Por quê? Porque ela não acolheu aquela unção do Espírito para viver dessa maneira. Mas Deus quer nos levar para um equilíbrio, num lugar aonde nós caminhamos como cristão, andamos no Evangelho, nós caminhamos na nossa nova natureza. Aleluia. Porque tentar viver a nova natureza do nosso jeito, da nossa maneira, isso vai levar a uma vida religiosa. E eu sei que eu estou falando porque eu já vivi muito tempo na religião, eu sei como é que é. Sabe o que acontece? O culto se torna chato. A gente não sabe direito por que a gente está aqui. A gente não sabe se locomover muito em Deus. A gente vive numa crise de identidade. A gente não sabe fazer diferença no mundo. Por quê? Porque a gente não vê, não percebe que essa unção está em nós. Que o Espírito Santo veio para nos ajudar como caminhar, veio nos direcionar como nós podemos andar nessa nova natureza. Agora, precisamos entender que quando a gente hoje a gente percebe esse Espírito Santo, quando se fala do Espírito Santo, nós estamos acostumados ao mover, nós estamos acostumados a grandes manifestações, aí nós nos lembramos do Espírito Santo. Mas antes de tudo, antes dele ser o poder, antes dele ser a autoridade, antes de haver manifestações, você precisa compreender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Aleluia. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 13. Em algumas versões, o versículo vai ser o versículo de número 13, em outras, vai ser o versículo de número 14. Mas, na verdade, é o último versículo do capítulo 13 de 2 Coríntios. Nós vamos ver isso na palavra. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Isso é uma carta para a igreja, então está falando para a igreja. Seja com todo mundo, não apenas com o ministro, não apenas com o apóstolo, não apenas com o pastor, não apenas com o evangelista, não apenas com o mestre. Todos vós. Então, esse texto, embora a gente esteja acostumado a ouvir isso aqui na bênção apostólica, e o interessante é que parece que as igrejas aí, por aí, quando não tem a bênção apostólica, a gente acha que não acabou o culto, né? Mas na verdade, a única carta que o apóstolo Paulo dá a bênção apostólica é essa carta aqui. Amém? Então, a Bíblia está falando sobre 3 benefícios que nós, como cristãos, como nascidos de novo em Cristo Jesus, devemos andar, devemos compreender. E é claro que eu quero dar uma ênfase à última parte aqui, a comunhão do Espírito Santo, mas perceba aqui, a graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio trazer um tempo novo sobre a nossa vida. Jesus Cristo veio trazer o favor de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Amém? A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Hoje nós podemos andar no novo tempo. Engana-se aquelas pessoas que pensam que a graça é uma tolerância para o pecado. A graça não é uma tolerância para o pecado. A graça é o poder de Deus que me habilita a não pecar. Aleluia. A graça de Deus, querido, faz com que o pecado
diz que aonde abundou o pecado, super